Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos aqui para um comentário de mais uma questão. Questão aí da FCC, da Câmara Municipal de Fortaleza, do ano de 2019. A questão traz o seguinte: após a realização da prospecção de um terreno, considere o perfil geotécnico a seguir. E aqui ele apresenta o perfil geotécnico, né? Então, as camadas de solo, areia siltosa amarela, argila arenosa vermelha, areia siltosa cinza. E aqui ele dá também os dados, né, desse solo, particularmente em relação ao peso específico. Peso específico natural, o peso específico de cada uma dessas camadas aí. Embaixo ele traz o seguinte: considerando que a camada de argila arenosa vermelha, tá? E eu vou marcar aqui de outra cor. Camada de argila arenosa vermelha apresenta saturação por capilaridade, aí é bastante importante aqui quando ele fala de capilaridade. Os valores das tensões total, neutra e efetiva no ponto a cota menos 2, são respectivamente, né? Então vamos lá, pessoal. Ele está pedindo para calcular a tensão total, tensão neutra e a tensão efetiva nesse ponto A aqui que define esse plano, certo? Na cota menos 2. Ele diz também que essa camada aqui de solo, argila arenosa vermelha, está submetida a um determinado teor que ele chamou de saturação por capilaridade. Ou seja, a água, né, que se encontra aqui na cota menos 5, nível freático, a gente pode imaginar, está na cota menos 5, certo? Que eu vou marcar aqui de azul. A água está subindo por capilaridade, né, até o ponto de cota menos 1. Então aqui a gente tem uma ação de capilaridade da água. E aqui, pessoal, a gente, quando ele fala de capilaridade, esse é o ponto aqui principal dessa questão, certo? A gente, quando a água está submetida, certo? Quando ocorre a ascensão da água por ação da capilaridade, a poropressão desenvolvida, né? Poropressão desenvolvida nessa camada aqui, submetida a uma ação da água por capilaridade, né? A saturação da água por capilaridade, a poropressão desenvolvida é negativa, certo? O que é que isso implica? Isso vai implicar quando a gente for calcular a tensão efetiva, certo? Lembrando que a tensão efetiva é dada pela tensão total menos a poropressão. E lembrando que nesse caso aqui, a poropressão vai assumir um valor negativo, certo? Isso é muito importante, o valor negativo. A tensão efetiva, no caso, vai ser igual à tensão total mais a poropressão, mais por quê? Porque menos o valor vai ser igual a mais, na verdade, né? Se a gente considerar um módulo apenas, vai ser igual a mais um módulo aqui que a gente pode imaginar da poropressão. Pessoal, veja então que a capilaridade, certo? Ela contribui para o desenvolvimento da tensão efetiva. Se você lembrasse apenas desse conceito, que quando a gente tem o solo, né, que está submetido a uma saturação por capilaridade, vai desenvolver uma poropressão negativa, você já eliminaria, certo? Só vindo aqui na questão, você já eliminaria a alternativa A. Por quê? Porque é só olhar a segunda coluna. A segunda coluna é a coluna da poropressão. Os que tem valor positivo, você já pode riscar. A poropressão é negativa, né? Você já pode riscar. E aqui você vê, não pode eliminar as outras duas, você pode ver até que está coerente, certo? Sem calcular, você somando, né? 33 menos 20, ou seja, 33 mais 20 dá 53. 34 mais 30 vai dar 67.
Então tá ok a coerência, né, nessas duas alternativas. Você não poderia marcar. Então vamos aqui, pessoal, para entender um pouquinho melhor dessa questão da capilaridade, né? Então eu trouxe aqui uma figurinha. Similar ao caso ali da questão, a gente tem aqui um solo, né, que está num tubo. A gente pode imaginar como se fosse um tubo capilar, né, um tubo pelo qual a água sobe por ascensão, por ação da capilaridade. Inicialmente está seco e conforme vai passando o tempo, né, o nível da água vai subindo. Até um determinado limite, certo? Determinado limite aqui definido por essa altura que ele chama de HC, em que a tensão superficial desenvolvida nos poros vai entrar em equilíbrio, certo? Com o peso da água. Ou seja, existe um limite aí para até onde a ação da capilaridade vai conseguir subir. Isso pode ser calculado do ponto de vista teórico até do ponto de vista empírico, certo? Do ponto de vista teórico, a gente poderia calcular utilizando um modelo bem simplificado, certo? Quando a gente pensa aqui no solo, na verdade o modelo é bem mais complexo, tendo em vista que a gente não tem um tubo capilar propriamente, a gente vai ter vários pequenos vazios entre as partículas de sólidos, desculpa. Mas a gente pode imaginar no modelo simplificado, certo? Um tubo aqui vazio, capilar, e a água vai subir, né? A gente está aqui com o nível da água em um determinado ponto, mas devido, né, ao desenvolvimento da capilaridade, devido ao desenvolvimento de uma tensão superficial que ocorre aqui no encontro, né, das paredes com o nível da água. Quando está submetida a uma pressão atmosférica, embaixo aqui a gente tem a água, ocorre a ascensão da água, devido ao surgimento dessas tensões superficiais, certo? Que vão segurar, vão puxar, né, vão succionar a água para cima até um determinado limite. Esse limite é definido se a gente equilibrar essa força aqui com o próprio peso, né, da água. E aí, fazendo o equilíbrio, a gente chega numa equação. Essa equação teórica é chamada de lei de Jurin, ou lei de Jurin, que determina essa altura aqui, teórica máxima, que é alcançada, né, pela ascensão capilar em um tubo teórico, né, em um tubo aqui inserido num determinado nível de água. Para um solo, existe também uma equação, que essa equação já vi ser cobrada em algumas provas de concurso, que é chamada equação de Reis. É uma equação empírica ou semi-empírica, que a gente consegue estimar também essa altura aqui, certo? Não é a mesma altura, certo? Mas é referente a essa alturazinha aqui, HC, a gente consegue fazer uma estimativa com base no índice de vazios, com base no diâmetro efetivo e com base no coeficiente aqui que a gente consegue obter em tabelas, né? Então a gente consegue fazer essa estimativa também para essa equação que é mais simples, né, mais prática para a engenharia. Mas isso aqui não importa para a questão. Já vi essa equação particularmente já vi ser cobrada em algumas provas de concurso. Agora você precisa analisar a sua banca para ver se ela já cobrou esse tipo de questão, né? Estou trazendo por curiosidade. Se você precisar saber realmente para essa questão, era só a questão da poropressão ser negativa, né? Então aqui eu trouxe esses dois gráficos aqui para a gente exemplificar, né? Veja que quando eu estou mesmo na superfície da água, certo? No ponto aqui da superfície da água, eu estou com a pressão neutra igual a zero. Acima da superfície da água, certo? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma seção por capilaridade, eu vou desenvolver uma tensão, uma poropressão negativa, devido à tração que ocorre aqui, da tensão superficial, né, que traciona e succiona essa água para cima. Abaixo do nível da água, eu vou ter uma poropressão positiva, pessoal. Essa diferença aqui é essencial, certo? E nessa questão era o fundamental para você conseguir realmente resolver essa questão. Esse gráfico aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, certo, pessoal? São dois gráficos da mesma coisa. Aqui no ponto, né, do nível da água, a gente tem uma poropressão neutra, igual a zero. Acima, né, ou seja, na região de ascensão, a gente vai ter uma poropressão negativa e abaixo uma poropressão positiva. Isso aqui vai implicar, certo, na tensão efetiva. Lembrando que
certo? A tensão efetiva é dada pela diminuição da tensão total, certo? Menos a poropressão, pressão neutra ou pressão neutra. Lembrando que a poropressão pode admitir valores negativos no caso de capilaridade ou valores positivos no caso de estar abaixo do nível freático, né? Ou do nível da água. Ou seja, no caso de uma situação dessa que a gente tem, ele está pedindo para calcular, né, a tensão efetiva em um ponto, né, em que está ocorrendo a ação da capilaridade, ou seja, saturação, elevação do nível devido à ação da capilaridade, a gente vai ter que a poropressão vai ser negativa e no final das contas aqui a gente substituindo negativo com negativo vai ficar somando, né? Então muita atenção a isso aqui quando vocês forem resolver alguma questão similar a essa. Esse desenvolvimento, né, no solo ele é um pouco mais complicado, porque não vai ser funcionar como um modelo simplificado ali. Na verdade, a gente vai ter, entre cada um dos grãos vão surgir, né, meniscos, né, e esses meniscos é que vão criar essa tensão superficial que vai puxar as partículas, né? Então é como se a gente estivesse aqui na realidade, é como se a capilaridade desenvolvesse uma coesão aparente. Uma coesão aparente. Isso daqui é o fenômeno que explica, né? Como alguns solos, embora não coesivos como a areia, quando estão com determinada umidade, um determinado teor de umidade, eles desenvolvem uma coesão aparente. Devido à formação desse menisco aqui e do surgimento de tensões, né, na superfície da água que acabam puxando essas partículas, né, e criando uma aparente coesão entre partículas que normalmente não são coesivas, como a areia. Isso explica essa coesão aparente que pode ocorrer no solo, por exemplo, no solo de uma praia, em que você tem uma areia que parece ter uma determinada coesão, mas você consegue moldar ela em determinados formatos. E em uma areia seca, que não tem um teor de umidade, não vai conseguir. Então, voltando para a questão, pessoal, vamos focar aqui na questão, né? Ele pediu para a gente calcular a tensão total, tensão neutra e tensão efetiva, no ponto de cota -2. Vou apagar aqui, porque para limpar aqui um pouco. Então, calculando primeiramente a tensão total. A tensão total vai ser igual ao peso específico da areia siltosa amarela, né? Aí a gente vem aqui, peso específico natural da areia siltosa amarela, 16,5 kN por metro cúbico, vezes a altura, né, da camada de areia siltosa amarela, nesse caso 1 metro, mais o peso específico, né, da argila arenosa vermelha, no caso, nessa região, tendo em vista que essa mesma camada de solo ocorre também aqui, nessa região que está abaixo do nível da água, né, mas não vai interessar para a gente, porque ele pediu para a gente calcular nessa linha vermelha aqui, nesse ponto A, que é na cota -2. Então, isso é importante por quê? Porque ele acabou dando dados que você não vai utilizar, né? Você vai precisar do peso específico saturado da argila arenosa vermelha? Não, você não vai precisar, porque esse peso específico é referente, né, a essa situação aqui, entre -5 e -10. Você vai precisar do peso específico saturado da areia siltosa cinza? Também não vai precisar. O que a gente está calculando é aqui, o que ele pediu para a gente calcular. Então, o que está abaixo desse ponto aqui não vai interessar. Eu vou precisar do peso específico da argila arenosa vermelha acima do nível da água, né? E veja que esse peso específico é diferente desse daqui que foi dado para o caso em que ela está saturada abaixo do nível da água, né? São situações diferentes. Nessa situação que ele ocorre a ascensão, não há uma saturação de 100%, na verdade. Eu achei até essa nomenclatura, não achei a ideal utilizada. É uma saturação, mas não é um grau de saturação 100%, ou seja, não há um preenchimento de 100% dos vazios do solo pela água, mas há um teor de umidade, né, que ocorre devido à ascensão capilar. Então vai ser 18,2
multiplicado pelo quê, pessoal? Isso aqui é muito importante também, certo? Muito importante. Se eu quero calcular, certo? Eu vou até voltar aqui, talvez para entender melhor. Se eu quero calcular a poropressão em um determinado ponto aqui acima, certo? No caso aqui é uma determinada altura H, que eu vou chamar. Eu vou pegar o peso específico da água e vou multiplicar por essa altura aqui acima, certo? Da cota do nível da água. É assim que eu vou calcular a poropressão. Lembrando que no caso de ascensão por capilaridade, ela vai ser negativa. Nesse caso aqui, ele me pediu para calcular a poropressão numa situação em que está 3 metros acima do nível da água, certo? Ou seja, a altura de menos 5 até menos 2 é igual a 3 metros. Opa, só voltando aqui, que na verdade eu acabei me perdendo, né? Porque isso aqui eu estou calculando a tensão total. Peço perdão. A tensão total vai ser 18,2 multiplicado pela altura aqui de camada de areia acima, né? Menos 2, menos 1, 1 metro. Aqui a gente ainda está calculando a tensão total, então não precisar estar fazendo referência à poropressão, né? Que a gente vai calcular depois. Vai ser 16,5 mais 18,2. Isso aqui vai ser igual a 34,7 kilonewtons por metro quadrado. Agora sim, a tensão neutra vai ser igual a quê? Ao peso específico da água, que é 10 kN, multiplicado pela altura de camada, né? A partir do nível da água, menos 5 metros, até o ponto onde eu desejo calcular. Eu estou calculando a menos 2 metros, ou seja, isso dá uma altura de 3 metros. Então, vou multiplicar por 3 metros. Isso aqui vai ser igual, lembrando aqui, ó, negativo, menos 30 kilonewtons por metro quadrado. E a tensão efetiva vai ser igual a tensão total menos a tensão neutra. Tensão total 34,7 menos 30, aqui vai ser igual a 64,70 kilonewtons por metro quadrado. Alternativa, letra E. Então, pessoal, lembrem bem, certo? Quando a questão vier, né? Essa é uma questão boa, não vi muitas questões iguais a essa, então por isso que eu trouxe essa questão aqui para comentar hoje. Uma questão que trouxer de maneira similar, né? Para você calcular a tensão em um ponto, né? Que está submetido, né? Uma ascensão capilar, capilaridade, a ascensão da água devido à capilaridade. Lembre que a poropressão nessa situação vai ser negativa. Ou seja, ela vai contribuir para o aumento da tensão efetiva, certo? Porque normalmente o que ocorre é que, numa situação abaixo do nível da água, a poropressão, né, até pela análise da equação, vai ser positiva e ela vai ter um impacto negativo aqui, né, na tensão efetiva. Contudo, a capilaridade, a água na situação de capilaridade, ela contribui de forma positiva para a tensão efetiva, ou seja, ela aumenta a tensão efetiva. Isso é muito importante aí, esse conceito, certo? E caso venha uma questão similar, fique muito atento nesse ponto aqui, certo? É uma questão muito boa aí para vir em uma futura prova de concurso de maneira similar a essa. Espero que tenha ajudado aí vocês nessa revisão. Deixem aí, se possível, o seu feedback, curtam aí, peço que deixem o joinha no vídeo. E desejo a todos aí uma excelente semana de estudos.